Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Papo de Telecom. O Papo de Telecom é uma iniciativa CIP Pulse, uma empresa de desenvolvimento de software para a telecom que está no mercado há 15 anos. A CIP Pulse é uma empresa de tecnologia especializada em soluções inteligentes de comunicação para provedores e empresas. Aqui combinamos telefonia IP, IA, automação e segurança em uma plataforma robusta e flexível, ajudando nossos clientes a aumentarem sua eficiência, reduzirem seus custos e criarem novas fontes de receita com serviço de voz. Faz um tempinho que a gente não se fala, mas é por um bom motivo. Nosso time está focado em uma grande missão, em remodelar o nosso tão conhecido SBC. E hoje estamos aqui reunidos para apresentá-lo para vocês. Está indo ao ar o nosso terceiro episódio e hoje iremos falar sobre as novidades do Gateway PGWS, o nosso tão conhecido SBC. Eu me chamo Paula, sou engenheira de telecomunicações, pós-graduada em gestão de projetos e uma tagarela nata, amante do carnaval e dos belíssimos encontros que a vida nos proporciona. Participa dessa jornada comigo hoje o Ricardo Freitas, que atua na área de desenvolvimento desde a sua adolescência. E hoje lidera o time de desenvolvimento de soluções corporativas da CIP Pulse, onde atua à frente da arquitetura de soluções inovadoras do setor de telecom. Com 45 anos, Ricardo tem se destacado pelo desenho e evolução dos produtos estratégicos, como o SBC, o CPA, o discador e o PABX, sempre com foco em performance, escalabilidade e integração com os principais players do mercado. Também participa conosco hoje Carlos Wagner, graduado em Sistema de Telecomunicações e analista na CIP Pulse desde 2012. Atualmente, ele é responsável pelo segmento de produtos corporativos. Hoje vamos apresentar para vocês como esse produto funciona, quais suas novas funcionalidades e comentar sobre cenários de uso. Este SBC irá simplificar sua gestão e aumentará o portfólio de produtos que a sua empresa pode oferecer aos seus clientes. Então fica com a gente até o final, que esse episódio está imperdível. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o último lançamento da CIP Pulse, que está dando o que falar, o novo SBC. Este produto chega ao mercado cheio de novas funções, pensadas especialmente para o cenário atual das empresas. A gente está falando de um SBC que vai muito além do básico, além de suporte completo a B2B e a proteção da sua rede. Nesse SBC, temos CPI, compatibilidade com padrões de T-Shake para autenticação das chamadas e conexão nativa com o Microsoft Teams e o Zoom. E me falaram aqui no off que a integração com o WhatsApp já está a caminho. Ou seja, é sobre simplificar a complexidade das comunicações em tempo real, em segurança, escalabilidade e interoperabilidade. E para te ajudar a entender o que tudo isso significa na prática, como isso impacta a sua operação e por que esse lançamento pode ajudar a sua empresa, a gente vai destrinchar todas as funcionalidades desse SBC com exemplos práticos de uso e sempre, é claro, com aquele bate-papo que você já conhece, direto, sem enrolação e com quem realmente entende do assunto. Então, aumenta o volume, pegue seu café, porque o episódio de hoje já vai começar. Mas antes, eu tenho alguns avisos que a produção me pediu para passar para vocês. Você pode encontrar esse e os futuros episódios do nosso podcast no site cippulse.com. E eles também estarão disponíveis no Spotify. Caso você queira um episódio sobre algum tema específico, nos mande uma mensagem, ficaremos muito felizes com a sua participação. E eu acho que está na hora de apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Temos aqui com a gente hoje o Ricardo Freitas, ele que é casado, pai de 2 filhos, amante de hambúrguer e extremamente fascinado por aviação. Prazer, Ricardo, por ter você aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença, Paula, pelo convite, principalmente. E estou muito feliz aí de poder compartilhar um pouquinho de como foi essa jornada. Bora lá, então. Carlos, prazer por te ter aqui com a gente também. Você que é o par no desenvolvimento desse produto junto com o Ricardo, né? E como você mesmo se denomina, nerd raiz, apaixonado por café e um apreciador de bons vinhos. E eu acho que temos uma curiosidade aí que ninguém sabe, né? Você é um entusiasta aí da fotografia. Prazer te ter aqui com a gente hoje, hein? Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e vamos falar sobre isso nossa nova brincadeirinha que lançamos aqui, nosso novo queridinho. Então vamos lá o que interessa, né? Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse produto. Vocês fiquem à vontade para, se quiserem compartilhar a tela, mostrar ele, estamos aqui para conhecer ele a fundo, tá?
Carlos, eu vou começar com você, que você já está aí nessa Pipulce há 15 anos, vou te dar prioridade nessas perguntas, tá? Tá bom. Eu quero saber o que te motivou a desenvolver esse novo SBC e quais as demandas específicas que ele busca atender, que os nossos modelos anteriores eles não contemplavam. Sim, esse nosso novo SBC, ele visa unificar tudo aquilo que a gente fez nos outros SBCs anteriores. O nosso SBC anterior, ele era um projeto meio antigo. Ele começou lá em 2012, só que desde 2012 foi logo que eu comecei aqui, e ele estava seguindo os padrões de projeto daquela época, que a tecnologia ela vive atualizando. Então nós temos que fazer uma tecnologia, sempre atualizar a tecnologia, né? Tenta sempre trabalhando. E nós tínhamos um problema naquele SBC que ele era muito bom. E por ele ser muito bom e muito flexível, ele acabou tendo muitas variedades do projeto. E esse novo SBC, além da atualização tecnológica, ele tentou unificar todas as variedades de SBC no único SBC. Como tu falaste no início do podcast, tínhamos Steel Shaken, Teams, Zoom, agora o WhatsApp, que a gente vai falar depois, com calma. E então agora ele unifica todos num único projeto, num único produto, e fica mais fácil para o usuário, para o nosso cliente, utilizar o produto e fazer toda a gestão. Além de umas coisas a mais que nós vamos falar ao longo do podcast, seria algumas coisas de gestão centralizada, mas vamos deixar para lá. Vamos deixar aí para frente. Freitas, você que já atua em diversos SPs, né? E quando a gente atua no mercado, a gente acaba tendo contato com diversos outros SBCs, né? O que você julga ser a principal diferença desse novo SBC frente às opções que estão disponíveis no mercado? Existe alguma funcionalidade ou arquitetura que o destaque no mercado? Paula, tem sim. Eu acho que hoje o principal item em relação à arquitetura é a questão da gestão centralizada. Para mim, isso acho que foi assim, o principal ponto que faz ele se diferenciar dos produtos que estão no mercado hoje. A gente tinha uma dor muito grande em alguns projetos, onde eu tinha 3, 4 SBCs fazendo interconexão com operadoras distintas, e toda vez que eu precisava fazer a gestão de cada um deles, era uma tela de acesso, era usuário, senhas, configurações separadas. Hoje, o nosso SBC, eu consigo fazer toda essa gestão dentro de um lugar só, de um portal só, e independente do appliance, onde ele estiver localizado, eu consigo fazer a gestão pela mesma tela. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, foi o grande diferencial e o motivador para que essa arquitetura fosse feita a toque de caixa, né? Hoje, se a gente pegar ISPs aí que estão espalhados, Paula, a gente tem, por exemplo, um case nosso, inclusive da CPTools, a gente tem uma operadora que tem acho que 8 ou 9 SBCs. Imagina pro gestor 9 portais de acesso, enfim. Eu acho que isso pode ser considerado como um principal destaque para essa arquitetura nova que nós trouxemos. Falando sobre a gestão centralizada, né, que é um pilar dessa versão. Como é que ele funciona na prática? Como é que a gente implanta? A gente tem um único SBC, a gente consegue adicionar módulos? Como é que a gente chega com uma única tela, né, com um único SBC na quantidade de chamadas que a gente tinha no antigo? Quando eu comecei a desenhar com o Carlos o produto, né, eu brinquei com ele, eu falei assim, Carlos, de tudo que eu vejo, a gente precisa realmente ter um portal de acesso só, e aonde a caixa estiver rodando, onde o SBC estiver rodando, o cliente tem que ser capaz de fazer as configurações, aplicar, mas aí quando a gente desce o nível um pouco, a gente começa a pensar em resiliência, saber se o sincronismo está ok ou não, e tudo isso. E a gente conseguiu, através do que eu faço o deploy da aplicação com o SBC principal, central, onde nesse SBC eu tenho um banco de dados que armazena todas as configurações, independente de quantos appliances eu tiver, e aí em cada appliance roda um banco com os dados que realmente precisa para o core da aplicação, e as chamadas ficam rodando através desse banco, né? A gente usa esse banco para consultar. Então, perdeu a comunicação entre o principal e o remoto, as chamadas vão continuar passando normalmente. Na hora que a conectividade restabelece,
eu tenho novamente o sincronismo e os dados passam a serem replicados. Eu acho que o Carlos pode complementar, mas eu acho que esse foi o grande diferencial para esse pilar da gestão centralizada. A gente fala que o SBC, a gestão centralizada dele, na verdade, eles são vários SBCs independentes geridos por uma mesma interface. Então, nós temos. Eles são totalmente independentes. Se acontecer falha em qualquer um deles, que pode acontecer, está dentro de uma estrutura, né? Qualquer falha que possa acontecer, tanto na estrutura quanto no produto, não vai afetar todos os outros que estão rodando. Por mais que seja uma falha, que é data center, por exemplo, na estrutura principal. Todos eles trabalham independentes. Assim que a situação é restabelecida, tudo se volta a sincronizar e a gestão continua sendo centralizada. E acaba sendo uma única interface. Nela a gente pode selecionar qual SBC que a gente quer fazer a gestão no momento, não é tudo exatamente no mesmo lugar, né? Tu seleciona qual que vai trabalhar no momento para que não tenha confusão e configurações equivocadas, né? Foi pensado por esse caminho. Entendido. Ainda falando aí da parte visual, né, a parte que o nosso cliente vai ter acesso, eu percebi que essa nova interface ela está um pouco mais clean, né? Não só a interface, como o produto de maneira geral, né? Ele está mais clean, está mais limpo. E eu queria entender o que isso significa em termos técnicos e práticos e quais benefícios essa abordagem traz para a manutenção e desempenho do produto. Quando a gente iniciou o desenvolvimento do projeto, a gente já tem alguns produtos, né, da nossa linha, da CIP Pulse, que sofreram um banho de loja. Acho que a palavra correta é essa aí. Perfeito. É um novo look and feel para todos os produtos, e essa roupagem, esse banho de loja que veio, deixou esse SBC muito mais fácil para o usuário, para o administrador poder fazer as configurações. Como o Carlos disse, o SBC antigo, ele tinha uma linguagem mais antiga para o que tange a front-end e acabava impossibilitando de trazer a facilidade para o usuário final. Esse produto, então, ele se encaixou dentro do look and feel e das linguagens novas que a gente está utilizando, e aí com isso deu para a gente entregar para o cliente final a facilidade nas configurações, com um layout bem mais clean, tooltip trazendo informações de como fazer as configurações, tudo aquilo que deu para a gente colocar em relação, né, à modernidade que os produtos tendem a ter, a gente trouxe para esse produto. Além de que ele baixou o consumo de recursos também para a gestão dele, né? Nas nossas versões anteriores, não só do SBC, nos outros produtos da casa também, da Impulse, nós tínhamos um termo que se usa, é o overhead, né? Quanto que a gente gasta para manter o sistema funcionando sem ele estar fazendo aquilo que ele tem que efetivamente fazer, né? E com essa atualização tecnológica nós conseguimos baixar muito esse overhead. A gente até brinca, né, que a gente consegue rodar esse SPC aqui numa caixinha daquelas chinesas, a Raspberry Pi lá dentro da casa do cliente, ele vai funcionar tranquilamente e processar muitas chamadas, né? Então, tudo graças a essa arquitetura clean e essa evolução tecnológica que nós conseguimos fazer essa última versão. Já que a gente entrou aí no tema performance, qual que é o ganho significativo em relação às versões anteriores, né? O nosso SBC, ele funcionava, o antigo, né, funcionava com uma quantidade bem ok de chamada, e qual que é o ganho que a gente tem com esse novo, né? A nível de sessões simultâneas, latência, jitter? Tu falasse bem, Paula. O antigo ele trabalhava com uma situação bem ok de chamadas, né? Então era aceitável. Esse agora eles conseguem trabalhar numa situação muito grande de chamadas, né? A gente consegue, o que no outro a gente recomendava não passar de 2.000 chamadas simultâneas. A gente tem situações em que ele passa de até quase 5.000, mas ele precisa de um ambiente muito robusto, né? Esse novo aqui, ele trabalha com a arquitetura que já é muito conhecida aqui na Simpulse. Simpulse é conhecida por ser uma empresa que aguenta muito, nossos sistemas aguentam o tranco, né? Nós temos operadoras D9 que estão rodando com o nosso sistema. Então esse SBC ele consegue trabalhar com dezenas de milhares de chamadas simultâneas em uma única caixa. Então nós conseguimos ter, com essa nova arquitetura que nós criamos, além do design clean, nós tivemos uma mudança de arquitetura da parte de telefonia,
que consegue trabalhar com dezenas de milhares de chamadas simultâneas sem o menor problema, sem o menor custo. Claro que existem alguns poréns, por exemplo, trabalhar para tratar essas exceções de mídia, nós temos os limites da rede, não tem jeito, né? Mas ele consegue ser muito mais eficiente e muito mais rápido nesse tipo de situação, né? E como tu comentaste bem lá no início do podcast, lá você parte de B2B, é um termo SIP, né? Não é um termo SIP, termo técnico no mundo de telefonia. Ele trabalha usando essa metodologia, mas ela é opcional, que antigamente não era. Então, por ele ser opcional, a gente consegue ter muito mais desempenho. A gente consegue trabalhar em ambientes enormes. Mas, depois, não vou roubar a fala também, vai lá. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu achei muito bacana, Paula, foi o fato pela possibilidade do produto ter um portal de acesso para fazer a gestão, os appliances, ele roda com apenas o core para telefonia. Isso deixou ele muito leve e aí ele suporta uma volumetria muito grande de chamadas. Fez testes de laboratório que realmente, assim, surpreendeu a gente pela quantidade, né, de chamadas. E Carlos bem sabe disso. Essa alteração que a gente fez para o core do produto na telefonia, no que tem a telefonia, a gente otimizou ele ao máximo para poder ter alta volumetria. Então, isso tornou ele aí realmente bem, bem bacana em relação a isso aí. Então, E a só gente foi pouco ousado nele também, né? Um dos nossos primeiros clientes que entrou com esse SPC e assumiu ali a parceria, é um cliente enorme, né? Processa milhões de chamadas por dia, né? E sem nenhuma surpresa. Foi muito Então, eu posso entender aí que em ambiente de crescimento rápido, com uma variação de carga muito grande, ambiente de call center, de atacado, que eu acho que é um público que a SP Pulse atende também de maneira expressiva, né? Ele dá Sim, conta. dá conta, tranquilamente. No ambiente de call center, por exemplo, ele aguenta um tráfego de call center com discador sem surpresas. Vai aguentar, sim. A gente precisa botar mais de uma caixa? Como vocês acham que esse ambiente... Vamos dar um exemplo aí, um ambiente com 20 mil chamadas simultâneas. O que vocês indicariam ir de SB6 por um ambiente com esse perfil? Quanto a múltiplas caixas, depende muito de projeto. Tem casos em que é necessário ter múltiplos por uma segmentação de rede, segmentação de estrutura. Desculpa. E tem casos em que, tecnicamente, ele aguenta os 20 mil chamadas simultâneas, sem problema. Uma caixa. Usando esse número numa caixa, com certeza. É o que eu falei, ele ganha muito mais desempenho em relação ao outro. Mas, na prática, é difícil a gente conseguir colocar tudo isso numa caixa, porque nós não vamos ter tráfego, não vamos ter disponibilidade para isso. Normalmente, nós vamos ter múltiplos segmentos, múltiplas terminações, múltiplas operadoras que vão completar essa chamada. E cada uma tem sua particularidade que, às vezes, pode impedir que trabalhe com duas operadoras num único servidor, né? Então, vão precisar ter múltiplos servidores, aí não vão precisar ter múltiplas caixas. Mas a gestão centralizada faz com que isso fique transparente para o usuário e ele fica como se fosse uma única caixa. Entendido. Agora vamos falar de algumas novidades que veio com esse novo SBC, que é o IPv6, né? Então a gente hoje consegue atender com IPv6 usando esse SBC. E também me contaram que o certificado TLS já está até na interface, é tranquilinho colocar. Querem falar um pouquinho sobre isso? Como essa versão suporta IPv6? Como foi implementada essas tecnologias no produto, né? E as vantagens que isso traz para as operadoras, para as empresas que são preocupadas aí com a área de segurança. IPv6 cada vez mais é uma realidade, né, Paulo? Acho que todos os ISPs sofrem com IPv4. Isso, sem dúvida nenhuma, é fato. O Carlos trabalhou fortemente para conseguir fazer essa tradução ficar o mais simples possível para o usuário final. Então, hoje, dentro do nosso produto, você configura uma interface com IPv6 e uma outra com IPv4, cria os perfis SIP e faz a tradução entre elas de forma totalmente transparente. Então, basicamente, eu consigo ter um usuário final numa rede IPv6 conversando com uma operadora em cima de IPv4 e o SBC
se vira para poder fazer isso aí. Eu acho que esse é o principal ponto a ser destacado em relação a IPv6. Já o certificado TLS, quando a gente iniciou o projeto ali para colocar dentro do produto, questão de Teams, Zoom e a própria Meta, o Carlos brincou comigo e falou, cara, precisamos de colocar certificado nisso aqui e deixar isso fácil para o cliente. A gente sabe que certificado é um problema sério na Paulo. Existem várias certificadoras, entrega o certificado, às vezes faltando chave e tudo mais. Nessa versão agora que a gente está lançando, eu tenho a possibilidade de criar um certificado auto-assinado direto pela página. O cliente só preenche domínio, nome, clica em criar, ele já cria o certificado e disponibiliza para você trabalhar dentro do perfil, né, com esse certificado que foi colocado. E, Carlos, acho que isso fez uma diferença gigantesca para o produto. Né? Facilita muito a gestão e, além de que ele suporta múltiplos certificados também, né? Então, o SPC ele pode, como ele também pode trabalhar com balança devido à capacidade dele, a gente consegue trabalhar atendendo múltiplos domínios. Imagina um cenário em que nós temos PBX e P onde tem múltiplos PBX, cada um atende um cliente separado e o SBC concentra tudo nele. E ele pode traduzir, por exemplo, protocolos como IPv6 e IPv4, mas também WebSocket para fazer WebRTC para SIP puro, né? E nesse caso, usando múltiplos certificados, cada domínio atendido essa rede de PBX tem seu próprio certificado e o SBC faz toda a gerência num lugar só. Esse é o grande ganho de ter uma gestão centralizada de certificado, né? E não, além de que não precisa ficar acessando baixo nível a máquina para cadastrar um arquivo, né? Só fazer um upload via interface e tá na mão. Já que a gente entrou aí no tema de Zoom e Teams, né? Queria saber aí como esse SBC está preparado para essas integrações e como elas funcionam e o que elas permitem para o cliente final, né? O que o cliente final ganha a fazer essa integração com Microsoft Teams e com Zoom. A integração com Teams e com Zoom, ela é, principalmente com Teams, tem uma série de requisitos que a Microsoft exige para que exista essa comunicação, né? O Zoom também, mas o Teams ele acaba sendo, para quem é da área de telefonia, só da parte de engenharia, né? É um pouco obscuro. Conseguir fazer isso funcionar é complicado. E a ideia do SBC é transformar fazer isso de forma fácil. Então nós conseguimos. A ideia do SBC é que tu cria uma rota e tu conecte um componente a outro componente. E o administrador não precisa se preocupar com o protocolo que está acontecendo embaixo, de sinalização e tudo mais. E o mesmo a gente fez com o Teams e com o Zoom. Ele cria um componente que a gente chama de endpoint no SBC e que por acaso é um Teams, o que por acaso é um Zoom, e a chamada vai ser roteada para ele, transparente para o usuário. Ele não precisa se preocupar se está pareado, se tem certificado válido, tudo. O SBC gerencia tudo para ele. E a grande vantagem de ter isso é que é possível colocar a gama de clientes enorme que existe nesses dois provedores em específico, conectados à rede de telefonia convencional. E isso para um provedor é ótimo, porque o provedor normalmente trabalha com rede de telefonia convencional, né? Então a gente consegue trabalhar com a supra-sumo da tecnologia que está hoje aí, né? Que é essa parte de... Então, a gente está possibilitando de fazer isso aqui hoje, cada um no seu canto aqui, trabalhando remotamente. É uma rede que é teoricamente legada, que é um pouco mais controlada, e nós conseguimos ter tudo isso operando de forma transparente, com poucos cliques, né, Freitas? Sim. A gestão da interface foi desenhada pelo Freitas. Com poucos cliques a gente consegue ter isso funcionando de forma totalmente estável e com robustez. Então, eu vejo que hoje é um desejo, né? Se a gente pegar empresas, por exemplo, que operam com Teams ou Zoom, ter a necessidade de fazer uma saída de ligação por uma PSTN ou receber e encaminhar para lá, isso é uma realidade. Então, ter isso de forma configurável, amigavelmente, facilitou muito em relação a esse recurso para o produto, Paulo. Como o Carlos falou, hoje
a gente tem a possibilidade de você fazer um entroncamento SIP, CPI, Teams, Zoom, e aí agora a bola da vez aí, é, que é o WhatsApp. Então, eu acho que os nossos clientes só têm a ganhar com isso. Esse é um bom bisuzinho aí. Como é que estamos com a questão do WhatsApp? Fiquei sabendo que a gente já está aí com a API oficial da Meta. Uhum. O que a gente vai conseguir prover com o WhatsApp integrado no nosso SBC? Vai lá, E aí, Felipe. Carlos? E aí, Já vamos jogou um, jogou contar? pro outro. Vamos contar? Vamos Ou... contar. Bom, eu acho que a gente ficou sabendo, né? A gente está no meio da tecnologia, então chegou para a gente o comunicado que a Meta vai realmente fazer a liberação da API de voz e já estava começando a homologar alguns produtos. Quando a gente descobriu isso, a gente trouxe para a diretoria, a gente já estudou como que funcionaria essa integração e de imediato, Paula, começamos a desenvolver. Então hoje o produto ele já está pronto em relação a essa funcionalidade. A gente ainda não liberou para os clientes porque a Meta ainda não tornou público, está em fase de homologação com ela, mas o nosso SBC já está completamente pronto para poder fazer isso aí. Então a ideia é que você possa rotear uma chamada que vem, por exemplo, via voz do WhatsApp para dentro de um PABX com entroncamento SIP. Então, Carlos, acho que foi um sonho, não foi, Carlos? Para a gente Foi, poder nossa, isso aí deixar foi isso pronto. uma realização. Quando nós fizemos o primeiro teste que funcionou, foi uma realização. Exato. É possível Paula, como... Vai lá, pode Ricardo, falar, desculpa. Carlos. Vai lá. Não, pode falar. Eu acho que a gente se emociona em ver isso porque realmente conseguimos vencer. A gente saiu à frente do mercado. É possível que um cliente ligue para o saque de uma empresa, por exemplo, usando o serviço de voz WhatsApp, né, que tão usado, né, entre pessoas, mas não era possível ser usado entre uma pessoa e uma empresa, né? E isso agora é totalmente possível entrar no fluxo de atendimento de uma URA, por exemplo, tudo via voz WhatsApp. E também é possível que a empresa ligue para o WhatsApp do cliente. A Beta tem algumas restrições quanto a isso, não. Eles têm uma preocupação muito grande com o spam, né? Então, problema de discadores e tal, tem umas restrições, existe um procedimento para que isso seja feito. Tem que precisa autorizar essa chamada antes, né? Então, primeiro se manda um pedido, ele autoriza depois, é feita a chamada. Mas o SBC, ele está totalmente em conformidade com as APIs que a Meta publicou para fazer essa comunicação, né? Uma pena que no tempo que a gente está gravando esse podcast, isso ainda não foi tornado público, né? Pela Meta. Mas, logo, pelo que nós sabemos, logo vai estar ok. Aproveitando aí o gancho do spam, no nosso último podcast a gente comentou sobre o Stick Shaken, né? O Stick Shaken, ele está nessa nova versão de SBC. O que a gente pode esperar desse recurso nesse novo SBC, né? Steer shaking é outra realidade que está se tornando agora necessária, né? Obrigatória, principalmente no que tange a call center. O nosso SBC hoje, ele já trabalha com Steer shaking, então você consegue fazer o upload da lista de números para ele exatamente com o mesmo formato que é utilizado na BR. Então, quando tu vai subir no portal da BR, que é uma necessidade, a BR não havia liberado a API de integração, aí tem um pulo do gato aí que eu vou contar. A BR não havia liberado essa API, então a mesma planilha que você imputa lá no portal, você traz aqui para o SBC, sobe os números e habilita na rota se você quer trabalhar com Steer shaking ou não. Um zoom aí, chegou que eles estavam testando uma API, a gente já conseguiu ter acesso a isso também, então o nosso SBC para a próxima versão já sai integrado com o portal da BR. Então você sobe a planilha de números em um lugar só e faz o sincronismo com os números que estão no portal da BR. Olha, gestão centralizada. Eu acho que a ideia é essa aí. Cada vez mais, para evitar problemas e erros, você faz a gestão toda em um só local. Gente, eu só consigo ficar feliz com essa notícia. Você sabe. Normalmente fica nesses lugares, né?
Eu que lido com o shake aí no dia a dia, eu só consigo ficar muito feliz com um lugar só Ah, para gerenciar tudo. e a configuração do ambiente de produção, né, e homologação é feita com um clique na tela. Então, você sobe os números, homologa, faz a homologação e vira para a produção na mesma tela. Sabe disso, né, Paulo? Você acompanhou, você viu. E brincadeiras à parte, quando a Paula olhou e deu o ok dela, deu o check dela, eu falei, bom, acho que o produto tá maduro. O olhinho brilhou, não tem jeito. Isso aí. Outra coisa que eu vi nesse SBC que me chamou muita atenção e que quando eu apresento para os clientes é algo que brilha os olhinhos deles também é a questão dos monitoramentos de ambiente via interface, né? Que é algo que a gente não tinha nos nossos produtos passados e nessa versão ela vem muito forte, né? Além de ter essas versões de monitoração via interface, você recomenda alguma outra ferramenta para potencializar esse controle? Por exemplo, um Power BI, sobre os CDRs, que é outra informação nova que a gente tem nesse SBC, né? Ou algum uso de Zabbix para monitorar recursos. O que vocês indicam nesse cenário? Bacana. Bom, CDR. CDR, a gente sabe que quando você tem uma alta volumetria de chamadas e ter o CDR ao mesmo tempo, é um desafio. A gente conseguiu vencer esse desafio. A gente não, o Carlos principalmente conseguiu vencer esse desafio. Hoje, a gente consegue proporcionar um CDR, inclusive dizendo se a chamada passou com steer shaking ou não. Por quê? Porque tem empresas que fazem interconexão via CP que necessitam desse CDR para poder fazer detraf depois. Então, era um ponto supra-sumo ter o CDR. Então, conseguimos vencer. O SBC está disponibilizando o CDR de forma, inclusive, a personalizar. Você fala os campos que você quer e a ordem que você quer dos campos do CDR. E com relação a monitorar, sim, eu acho que é extremamente importante. A gente disponibilizou alguns conectores para os Zabbix, onde você consegue levar para os Zabbix as informações que você quer, para você ter uma série histórica nos Zabbix depois, para poder seguir. A gente não investiu tempo em desenvolver um template próprio para ele, porque a gente sabe que isso é para cada empresa. Cada empresa tem o seu portal, tem os seus hábitos, e o importante era liberar, né, esses conectores para que pudesse passar as informações. O Carlos trabalhou bastante nisso, a gente está com toda essa parte documentada, então quando o cliente precisa se conectar nos hábitos para gerar um Grafana da vida, alguma coisa assim, só pegar essa documentação, conectar e a gente tem casos aí, cliente nosso, que já está utilizando, então ele consegue validar toda a gestão de rota por lá. Eu tenho a te dizer, Paula, que para o futuro, a ideia é a gente trazer alguma coisa disso para dentro do produto. Mas se a gente for falar sobre roadmap aqui, acho que vai mais uns 3 programas para poder dizer tudo que está no Do que a gente tem roadmap de ideia, né? Exato, cara. Exato. E sobre monitoramento, a gente recomenda fortemente que faça, né? Sim. Monitorar dentro do próprio serviço pode ser um problema em caso de falha, né? Então é bom ter um monitoramento externo. Normalmente se usa Zabbix, mas pode ser qualquer coisa que o cliente use, qualquer ferramenta que exista, né? E nós recomendamos fortemente que seja feito e que nós sugerimos os parâmetros que podem ser um alerta ou que pode ser um problema, né? Então, nesse documento que o Ricardo comentou aí, nós temos documentado tudo todos os parâmetros que seriam configurados sugestões nossas, né? Que seriam o monitoramento. Agora eu quero uma curiosidade, assim. Se vocês pudessem escolher uma funcionalidade, assim, a preferida de cada um, o que vocês escolheriam dentro desse SBC? Eu fico com o steer shaking. Voto vencido, né, Paulo? É complicado dizer, porque para mim, o que mais me fascina nesse SBC, a gente conseguiu juntar todos aqueles pequenos recursos que nós tínhamos, que eram componentes separados em um único componente, de forma estruturada, não ficou algo, uma coxa de retalho dele, foi todo refeito de uma forma que ele ficou muito bem feito, né? Mas eu acho que o WhatsApp, né? O WhatsApp é o queridinho, né? Tá ficando difícil para ti, Ricardo.
Não, acho que minha resposta vai só consagrar o que vocês dois falaram, né? Para mim, o que eu mais escolheria de recurso é aonde a gente consegue chegar com esse produto. Porque eu tenho um produto com facilidade na gestão, um produto de alta escalabilidade. Então, para mim, o conjunto da obra, sem dúvida nenhuma, me faz dizer que essa facilidade, né, na operação dos recursos é, sem dúvida, a parte principal, Paulo. Vai dizer Entendi. gestão centralizada, né, Pedro? Se fosse falar, tu falaria isso, né? Eu sei. Exato. Temos um pai orgulhoso aí. É, Outra dificuldade que a gente tinha no nosso SBC antigo, que eu acho que os clientes que estão aqui ouvindo a gente vão sentir aí, sempre sentir falta disso, e que vem nessa nova versão é a questão do HA, né? Então, a gente não tinha isso na versão antiga, a gente conseguia algumas formas de, né, através da rede, conseguir prover, e agora nessa versão ele vem de forma nativa. O que vocês podem falar aí sobre o HA? O que a gente pode esperar desse HA no SBC? a gente tentou não falar de roadmap, né, Ricardo? Mas tudo bem. Então, né? Então, Mas eu vou deixar tu pensei falar nisso. essa porque esse desenho tu tá construindo ele. Teu orgulho, vai lá. Não, Paula, foi uma briga. Que, inicialmente dizendo, foi uma briga. E sentindo as dores, principalmente de quem está na borda com o cliente, né, eu acho que a gente trabalhou para poder entregar uma ideia muito bacana. Lembra que a gente comentou que o SBC hoje, o core, né, o appliance, ele roda a telefonia de forma independente. Ou seja, consigo ter um appliance aí dentro da sua casa no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e outra lá no norte do país, se assim for. Então, eu aproveitei disso para quê? Para criar um sistema de HA onde basta você escolher entre duas caixas, obviamente que estão rodando juntas ou não, dentro do mesmo local ou não. E aí ele sobe na arquitetura do HA para essas duas caixas. A plataforma principal faz a replicação de dados nas duas. E aí, se caso uma caixa morre ou um serviço morre, eu acho que isso é um ponto principal, viu, Paula? A gente não depende só da caixa cair. Se um serviço dentro da caixa morre, automaticamente ele passa as chamadas para outro. Então, isso tudo configurado via front-end, ou seja, não tem mais essa história de conectar por baixo para poder validar se o serviço está up ou não. Isso tudo via front-end. E para o futuro, eu posso te dizer que a gente pretende entregar algo ainda maior que isso. A gente tem um sonho, né, o Carlos, inclusive que veio do CEO da empresa, da diretoria da empresa, que é a gente poder rotear isso aí sem derrubar a chamada. Então foi um desafio que veio, esse desafio já está sendo trabalhado aqui dentro do laboratório, e eu acho que em breve a gente vai conseguir fazer isso aí. Talvez uma segunda versão de HA a gente consiga fazer com que, caso de falha em uma das caixas, a outra assuma, inclusive, a chamada que está ativa, né? Vamos controlar a expectativa, né, Felipe? Vamos com calma. Vamos. O desafio foi dado, viu, Paula? Agora a gente fica inquieto. Às vezes eu brinco, eu troco mensagem com o Carlos. A gente está lá 2, 3 horas da manhã, salta aquela ideia, um manda o WhatsApp pro outro, aí no outro dia, pô, cara, e aí? Não, 2 dias já tem um inicial ali, um pontapé inicial. Os laboratórios estão prontos, né? Sim. Vocês não dormem, quem desenvolve não dorme, é isso? 3 horas Às vezes tem aquela ideia no meio da madrugada, a gente tem que levantar para implementar, não dá para dormir assim. Mas vamos lá, pessoal, a gente já está se encaminhando aí para o final do podcast, mas já que o Ricardo falou de futuro, vamos entrar no assunto futuro, né? Vamos no primeiro tópico, um tópico sensível, que diz a respeito de compatibilidade. Né? Então, a gente tem vários clientes aí que têm os SBCs passados. Né? Como é que está sendo tratada a transição desses clientes que já possuem o SBC antigo para quem quer botar um novo em operação? Temos algum plano? Como é que isso vai ocorrer? Bom, quando a gente foi desenvolver o produto,
A gente olhou para o que a gente tinha e eram N versões. Acho que não dá para contar na palma da mão quantas versões tinham do produto. Você sabe disso. Eu contei, gente, 23. Não dá para... Não que dá, a gente fez? Não dá. O que a gente fez? Mapeou as principais funcionalidades e começamos a colocar essas funcionalidades em produto para que pudesse ser factível colocá-lo em operação. Acho que hoje a gente consegue atender a maioria dos clientes e aí tá sendo traçado pelo time de implantação aí, inclusive pela tua liderança, uma timeline muito bacana de migração desses clientes. Infelizmente, esse produto não é um produto passível de atualização, ou seja, é implantação. E aí essa migração, a gente começou a trabalhar agora em alguns scripts que pudesse tentar facilitar isso para o cliente. SBC ainda é mais fácil do que outros produtos, porque tem poucas pipes, né, poucas configurações ali, não é tão complexo, então acaba facilitando isso aí. Mas sim, a gente já está trabalhando em relação a isso aí, Paula. E os recursos, ou seja, aquilo que não está nesse produto, ele está dentro de um roadmap que a gente está trabalhando num formato de sprint e a gente já tem previsão para mais 2 versões. Então, o que acontece? Essa versão que saiu, eu já tenho prévia de outras 2 versões à frente e sei, né, o release notes que vai sair em cada uma dessas versões. Aí é claro que, Carlos, você sabe bem disso aí, todo produto não sai 100%, né, Paulo? A gente, desse produto, do lançamento dele para agora, a gente mapeou somente 2 bugs. E foram bugs de correção de front-end, coisas simples que a gente aplicou e já colocou, mas a gente não precisou ficar soltando patch de atualização para bug. Então, isso facilita porque o roadmap do desenvolvimento consegue seguir a trilha certinha e a gente consegue saber exatamente quando que a gente vai ter os recursos. Então, eu penso que para os próximos meses, 3 a 4 meses, já deva sair a nova versão do produto, contemplando N funcionalidades novas que vêm por aí. Eu acho que a ideia é essa aí, é não parar. O produto tem que evoluir, a gente está aberto a escutar o que o cliente, inclusive, tem recursos, né, que foram solicitados por clientes que a gente não pensou e faz total sentido. O cliente passando esse feedback para a gente ajuda a fazer a evolução do produto. Eu acho que esse é um grande diferencial, né, Carlos, para esse curso, que é escutar o Desenvolvimento cliente. colaborativo, né? Sim. Isso. Escutar o cliente. Que na verdade, sabe das necessidades, né? O cliente é que está operando, a gente desenvolve. Então, tem muita coisa que a gente pensa aqui que pode ser revolucionária e quando chega na hora lá só atrapalha. Então, a gente sempre tem um contato com o cliente e ele nos baliza o que a gente tem que fazer, né? Uhum. E complementando só o que o Ricardo falou, nós decidimos fazer a migração, uma atualização totalmente nova do produto e tal. Por isso que a gente teve que pensar, né? Ou a gente continua no padrão antigo, possibilita uma atualização, ou a gente cria um sistema totalmente novo, que é muito mais tudo isso que a gente comentou hoje, né? E a gente vai ter que pagar o preço, vamos dizer assim, de fazer uma migração e não uma atualização. Mas é tão simples, nós fizemos tantas, né, Ricardo? Que é tão simples fazer essa migração que ela não é um problema. Na verdade, é tão simples fazer que a gente consegue fazer em um pouco, um ambiente grande, em menos de 1 hora, talvez, uma migração dessas. Exato. Eu me recordo que a gente foi colocar o primeiro cliente para rodar nessa versão, Carlos, do tempo que o cliente entrou na sala. A gente iniciou o overview de como que iria funcionar essa nova versão. Até sair da sala, acho que não deu 30 minutos, 40 minutos, não foi isso, Isso né? que era um cliente que é amigo pessoal nosso, e a gente falou muita besteira antes de começar a trabalhar. Estamos conversando muito antes. Mas para você ter uma ideia, Paula, de como que ele ficou bem mais fácil de colocar em operação. Com relação a deploy e implantação do produto, acho que isso você mais que ninguém consegue dizer, né? Comparar a instalação desse produto com o outro ficou mais fácil ou não? Aí é uma pergunta que eu jogo no teu colo. A instalação, a configuração. Tá? Para quem conhece a versão antiga, configura assim, ó, de olhos fechados, não tem jeito. Bem mais simples, né? Freitas, aproveitando, né? Você que está aí na frente do time de desenvolvimento,
Além de WhatsApp, de HA, o que a gente está esperando para o futuro? Tem alguma outra funcionalidade que a gente pode esperar aí para as novas versões? Tem uma que causou bastante barulho dentro da empresa, né? CLI randômica, a gente sabe que é uma realidade. Mas, assim, a Anatel estava barrando, a BR, né, brigando por isso, enfim, não tão errado. Eu acho que a gente não pode fazer nada que vá contra eles, mas existem clientes que necessitam que faça uma bina randômica dentro dos números que é pertencente a ele. Você, Paula Telecom, contratou um range de números e você quer cada vez que ligue, bine o range do seu número. Eu acho que essa é uma das principais funcionalidades que a gente ficou assim, ó, vamos fazer, não vamos fazer, enfim, e que vem para a próxima versão agora, tá? Então, acabou se decidindo fazer agora, a gente já está desenvolvendo, e aí a gente está trabalhando em cima dessa funcionalidade para trazer toda a segurança e principalmente flexibilidade que precisa ser colocado. Então, acho que a ideia é trazer uma CLI randômica com um pouco mais de inteligência, não só inteligência, né, de configuração, mas inteligência artificial nela, para que ela possa dizer, olha, já liguei tantas vezes binando esse número, será que é uma boa ideia binar ou não? Então, acho que o futuro é isso, viu, Paulo? Essa é uma das funcionalidades que eu estou apostando bastante para a nova versão. Gente, o bate-papo foi muito bom, mas já estamos aqui com o nosso tempo cronometrado, está na hora da gente encerrar. Queria agradecer o Ricardo aí pela presença, o Carlos, eu sei que tirar um tempinho de vocês aí é difícil, ainda mais quando não é às 3 da manhã, né? Então, obrigada aí pela presença de vocês. Acho que o pessoal vai gostar bastante desse SBC. Quem tiver interesse em ter um SBC pode nos procurar, tá? E esse foi o nosso bate-papo de Telecom sobre o funcionamento do nosso SBC. É um produto que chega com uma proposta robusta, moderna e preparada para os desafios das comunicações. Gostaria de agradecer a todos pela presença, a conversa foi ótima. Agradecer quem está em casa também, nos escutando. E se você está em casa nos ouvindo falar sobre o SBC e tem um SBC legado em operação, fica aí a dica. Vale a pena entender os caminhos dessa migração, tá? E os ganhos que vocês vão ter com esse novo SBC. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o produto que a gente comentou hoje, você pode nos procurar, tá? Então, você tem o nosso contato via o site, né, que é www.cippulse.com, ou você pode nos chamar através do nosso número do WhatsApp, que é 48999 11 8063. Transforme desafios de comunicação em oportunidades reais de crescimento. Até o nosso próximo episódio de Bate-Papo de Telecom, a sua dose diária de Telecom e negócios. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.